Olá a todos. Nesse vídeo de hoje eu queria falar sobre serviço público e corte no fornecimento, tá? Principalmente a questão do corte no fornecimento de serviço público é essencial. A gente está vendo um momento aí de incerteza quanto à possibilidade de, de falta de recursos para pagar os serviços públicos, ainda que haja algumas medidas governamentais, algumas medidas estaduais, federais, de apoio ao pagamento de serviços públicos, né, de concessionária de serviço público que presta determinados serviços como água, energia, mas é bom que a gente entenda essa questão do corte do fornecimento, como é que a melhor doutrina trabalha essa questão do corte do fornecimento, tá? A questão do corte do fornecimento, ela pode, num primeiro momento, fazer a gente ter dúvidas sobre a questão da continuidade do serviço público, porque um dos princípios do serviço público é a continuidade. Inclusive, quando a gente vai ler o artigo 6º da Lei 8987 de 1995, que é a Lei das Concessões, tá? Que acaba sendo a lei do serviço público brasileiro, seja ele o concedido à iniciativa privada, seja ele o praticado por entidade da administração indireta, né? Não seja necessariamente um concessionário, né? Mas seja uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, essa lei acabou ficando sendo a lei geral do serviço público brasileiro, seja o concedido, seja o prestado pela administração indireta. E no artigo 6º ela dá o conceito do que é serviço adequado. O serviço adequado é aquele que vai respeitar aqueles princípios consagrados na doutrina. Na verdade, esses princípios são desde o século XIX, são as leis de Roland, que a gente chama, né? É um publicista francês. E ele, desde o século XIX, ele estabeleceu esses princípios básicos do serviço público. A universalidade, a continuidade, tá? a, a questão da universalidade, né? A generalidade, a questão da eficiência, a questão da continuidade, tá? Mas basicamente universalidade, generalidade e continuidade. Então, universalidade, ele ser o mais amplo possível e a continuidade, ele não sofrer interrupções, são as duas grandes características do serviço público, seja ele concedido à iniciativa privada, seja ele prestado por administração indireta. Tá? Isso não tem mudado muito desde o século XIX com os publicistas franceses. Mas a lei, o artigo 6º, também lá, e do seu parágrafo 3º, ela tem exceções à continuidade. Aí é que entra o corte do serviço público, é nas exceções ao princípio da continuidade. Em regra, ela é para ser contínua. Mas existem exceções ao princípio da continuidade do serviço público, seja ele essencial ou não, tá? A gente está fazendo um vídeo mais preocupado com os serviços essenciais, e o que são serviços essenciais? São os que o seu não fornecimento prejudica saúde e segurança pública, como saúde, como coleta de lixo, como água, como energia. Então, há um comprometimento da saúde ou da segurança pública ser serviço pago. Apesar da Lei 8987 de 95 estabelecer princípios para todos os serviços públicos, a gente precisa estudar com mais cuidado os serviços essenciais, como é o caso de água e energia. A água e energia é a grande preocupação de muitas pessoas agora nesse momento de crise, de pandemia. Ainda repito que haja medidas paliativas ou medidas para tentar postergar esse corte do governo, tanto federal como do governo estaduais. Mas vamos lá, vamos tentar examinar um pouco essa doutrina para que você fique mais seguro quanto a essa questão da possibilidade de corte. Então, o corte no serviço público, o corte do fornecimento de um serviço público, ele é exceção ao princípio da continuidade. E quando é que isso ocorre? A lei permite a descontinuidade, o corte do serviço público em três situações. Três situações. Uma sem aviso prévio e duas com aviso prévio. Tá? Qual é a questão, qual é a primeira possibilidade de corte? É por uma situação de emergência. Né? Uma situação de emergência, até não tem nem sentido que eu avise o usuário do serviço público antes de cortar, porque a emergência exige que eu vá lá e faça o corte sem o aviso, sem prestar aviso do usuário. Por quê? Porque essa situação de emergência é uma situação que vai gerar risco de vida ao usuário, se ele continuar recebendo o serviço público, ou a coletividade. Vamos imaginar que haja um vazamento de gás, a detecção de um vazamento de gás. Então, o corte naquele setor de recebimento do gás, num quarteirão, num bairro, ele é cortado sem aviso prévio. Por quê? Para que não haja explosões. Então, numa situação de emergência, não precisa o aviso prévio, tá? Até porque o aviso prévio pode demorar e pode acontecer uma situação pior do que não receber o serviço, que é um acidente grave.
um vazamento de gás, alguma situação desse tipo. Tá? Então, energia, algum pico de energia, e aí, para corrigir, eu já tenho que cortar, porque se eu não fizer esse corte logo, a distribuição de energia pode gerar um acidente doméstico em várias casas. Tá? Então, na situação de emergência, não preciso ter aviso prévio. Tem duas situações que eu preciso ter aviso prévio. Duas. A primeira das situações que eu tenho que ter aviso prévio, ou seja, a segunda possibilidade de corte, a primeira possibilidade de corte é emergência. Segunda possibilidade de corte, agora com aviso prévio, questões técnicas ou de segurança das instalações. Vocês já devem ter visto na cidade de vocês os avisos da corte programado, desligamento programado, né? Não fornecimento de água ou de energia programado. Para quê? Revisão técnica. Então eu preciso, às vezes, limpar uma determinada estação de água ou fazer uma manutenção de um determinado gerador, e aí, por uma quantidade de horas, alguns bairros da cidade não recebem água. Esse é o chamado corte programado. Tá? Esse é o corte programado. Então ele é por uma situação de questão técnica. E aí a questão técnica dá tempo de eu avisar o usuário. E pode ser também por questão de segurança das instalações. Eu posso ter algum vazamento numa redistribuição de água, aviso os moradores e faço a manutenção. Então, questão técnica ou instalação, ou questão técnica ou segurança das instalações, me dá tempo de fazer o aviso prévio, a notificação prévia aos usuários, tá? E me permite a descontinuidade temporária do serviço de água, de energia. Tá? Então, essa é a segunda opção que a lei dá. A primeira é emergência, a segunda é questão técnica. A terceira é que é o conhecido por todos nós como corte por inadimplemento. Corte por estar devendo. Tá? Então, a terceira situação é a questão do inadimplemento do usuário. O inadimplemento do usuário permite o corte do fornecimento de serviço. Tem uma ressalva. Nessa situação, no parágrafo 3º do artigo 6º, nós estamos falando dessas possibilidades de corte do serviço público, nós estamos falando, na verdade, do parágrafo 3º do artigo 6º da Lei 8.987, tá? Que é o parágrafo que vai fazer a exceção ao princípio da continuidade. Não precisa haver continuidade, no caso da emergência, questão técnica e no inadimplemento do usuário. Mas no inadimplemento do usuário, ele faz uma ressalva, tem uma vírgula. Considerado o interesse da coletividade. Considerado o interesse da coletividade. Isso significa que determinados inadimplementos não serão objeto de corte. E o que é esse interesse da coletividade? Tá? O que é esse interesse da coletividade? Por exemplo, um hospital, público ou privado, que esteja com dificuldade financeira e ele deixa de fazer o pagamento da energia ou da água, sem água e sem energia, ele não vai funcionar. E não funcionando vai gerar um dano à saúde pública. E aí a coletividade prepondera sobre o interesse da concessionária. Então, nesse caso, é mais importante para a coletividade que o hospital funcione, e aí, em vez de fazer o corte programado, a concessionária de água e de energia vai tomar outras medidas de cobrança, e não vai usar o meio indireto, coercitivo, de cobrança, que é o desligamento. Porque o desligamento, por causa de inadimplemento, é uma maneira de forçar a pagar. É um meio indireto de coagir o usuário que está inadimplente a pagar. Tá? Mas quando esse usuário tem um caráter social e tem um caráter de relevância para a coletividade, serão adotados outros meios de cobrança que não essa coação indireta, que é o corte. Tá? Então, o corte por inadimplemento, ele é, essa questão de considerar o interesse da coletividade é isso. Um hospital, uma escola, uma penitenciária, um presídio. Quando é um órgão público, é mais difícil ter o corte, né? Porque já tem autorização orçamentária para aquelas despesas de serviços, né? De concessionária de serviços, já tem a despesa. Né? Normalmente isso vai acontecer num hospital privado, por exemplo, pode ser que esteja passando uma situação financeira difícil, e aí ele deixa de cortar. Ele deixa de fazer o pagamento da mensalidade, da água, da energia, está passando por uma situação financeira difícil, mas é um serviço relevante para a sociedade. A sociedade tem interesse que aquele hospital permaneça. Então a concessionária faz um outro tipo de negociação, um outro tipo de acordo e não usa o meio indireto. E isso é o que permite a lei. Lá, quando ela faz essa ressalva, terceira hipótese de corte é o corte por inadimplemento do usuário, salvo questão de interesse da coletividade. Então, para a coletividade é mais interessante que o hospital com dívida permaneça funcionando e essa dívida da energia ou da água seja negociada de outra forma, sem prejudicar a coletividade. Tá bom? Isso também, às vezes, é usado para pessoas que têm
UTIs montadas em casa, né? Uma UTI montada em casa que sem aquela energia, a pessoa que está numa situação de UTI em casa vai falecer. Então, às vezes, as pessoas pedem que a concessionária não faça o corte por uma situação análoga, similar ao interesse da coletividade. O interesse de uma vida já é um interesse da coletividade. Né? Então, às vezes, os indivíduos podem fazer esse pedido à concessionária que leve em conta e use por analogia a hipótese do inciso terceiro do parágrafo terceiro do artigo 6º da 984. Na situação atual que nós vivemos, que é a questão do coronavírus, ela não é considerada uma situação de emergência para fins de corte. Ela não é uma situação de emergência que justifica o corte sem aviso prévio. É o contrário. É o contrário. As pessoas precisam de energia, principalmente porque as pessoas, uma boa parte das populações está em casa. Tá? Uma boa parte das populações está em casa e precisa de energia para fazer suas atividades, para tocar a sua vida dentro de casa. Então a questão agora não é uma emergência que justifique o corte. Não é uma situação de emergência que justifica o corte. Pelo contrário, é uma situação de emergência que faz valer, que pode ser colocada, que pode ser invocada para usar aquela ressalva do interesse da coletividade. Então agora é uma situação que permite que governos e concessionários e distribuidores de água e de energia façam acordos entre si para que o interesse da coletividade que permaneça a energia elétrica mesmo para os inadimplentes. Porque agora a inadimplência vai aumentar muito. Vamos imaginar que você esteja numa cidade ou num estado que não haja essa negociação. Tá? Então, por exemplo, pode haver associações produtoras de consumidor que podem invocar o interesse da coletividade na permanência da energia, mesmo com os casos de inadimplemento. Claro, claro. Quando você está falando de água e de energia, você está falando de um serviço público essencial, mas também de natureza econômica. A gente paga a água e energia porque, se não pagar, não há como a concessionária de água e de energia fazer a ligação, fazer a manutenção e levar água e energia para cada uma das casas. Tá? Mas o que eu estou querendo dizer agora é que é possível uma situação de acordo entre estados, governo federal, governo municipal, governos estaduais e concessionários para invocar a situação como a permanência de água e energia no interesse da coletividade. Tá? Então, só revisando, nós temos três possibilidades de desligar, de fazer o corte de um serviço público, seja ele essencial ou não, água e energia são essenciais. Tá? E lembrando, o serviço essencial é aquele que interfere diretamente na saúde e na segurança pública. Então, nós temos três possibilidades. Emergência. Emergência é quando há um risco de acidente sério com os usuários, tá? Não é no caso agora da pandemia, não. É quando há um risco de acidente, um vazamento de gás, alguma coisa assim, um problema de distribuição de energia. Nós temos a situação de reparo técnico, né, reparo técnico com aviso prévio, e o inadimplemento também com aviso prévio. Então, você recebe um aviso prévio, e esse aviso prévio lhe avisa que você está inadimplente aí tantos meses e vai sofrer o corte. Salvo o interesse da coletividade. Se for uma empresa privada com inadimplente, mas que preste um serviço de relevante interesse da coletividade, como um hospital, o meio de negociação vai ser outro. Tá? E a emergência que a gente vive hoje, ela força as pessoas a consumir energia e estar em casa consumindo energia. E ela, por um outro lado, ela tem um efeito econômico que vai levar a um inadimplemento, pode levar a um inadimplemento em grande quantidade, e aí pode se fazer é possível pensar em negociações que, usando isso para analogia, que o interesse da coletividade seria também a permanência da ligação de água e de energia, desde que não comprometesse a situação econômica das concessionárias. Uma concessionária com debilidade econômica, ela não vai conseguir, afinal das contas, prestar o serviço de fornecimento de água e energia adequado. Tá? Espero que tenha ficado esclarecido essas situações. As três hipóteses de corte estão lá, que é possível o corte sem comprometer o princípio da continuidade, estão lá no inciso terceiro, desculpe, no parágrafo terceiro do artigo 6º da Lei das Concessões. Obrigado.